Olá amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui a uma conversa sobre pesca. Espero... Hoje é um tema um bocadinho polémico. Eu vou dar aqui um bocadinho de tempo para ver se a malta entretanto vai chegando. Pois, como eu vos disse, hoje é um tema um bocadinho polémico. Eu não podia deixar de falar nisto. Pensei muito bem antes de vir que aqui falar sobre isto, mas eu acho que isto nos vai afetar a todos e que tem que ser falado mesmo. Portanto, cá estamos para conversar um bocadinho sobre a DGRM, que é a Direção-Geral dos Recursos Marítimos, e os inquéritos e os estudos que andam por aí a rolar e todas as notícias depois saem sobre isso. Eu vou-vos dar a minha opinião aqui sobre este assunto. Está aqui a malta a entrar no chat. E pronto, eu gostava de saber, vou lendo aqui também os comentários que a malta vai fazendo no chat. Isto bom era ter alguém mesmo em direto da DGRM aqui à conversa, mas isso provavelmente não é possível. Mas eu fico aberto a que, se alguém quiser, por e-mail, pode-me contactar da parte da DGRM. Eu teria muito gosto em ter esta conversa em direto e até questionar algumas coisas sobre este estudo, não é? Mas, de qualquer forma, isto é a minha opinião e é para auscultar um bocado aqui a opinião da malta que está aqui no chat e para saber o que é que vocês acham sobre isto. Joe Souza, good evening, California. Thank you, Joe. Welcome. O Joe Souza está-nos a ver da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele tem seguido o canal e participa aqui no chat. Provavelmente ele vai trabalhar a seguir, mas é sempre tem sido um espectador assíduo. Um abraço para ele e para a Califórnia. Sérgio Ferreira, Helder Lisboa, boa noite. Vamos lá conversar sobre a riqueza acumulada pelos pescadores de pesca lúdica. É verdade, Helder, é verdade. É chocante, mas é verdade. As notícias que saem. António Leão, um abraço. Boa noite também, Helderzito. Boa tarde. Pois, Jorge Rodrigues. Silva Oliveira. Paulo Abreu. Está aqui em Gaia, é aqui meu vizinho. Ricardo Esteves. Boa noite. Pronto, já estamos aqui alguns aqui a ver. E pronto, isto é mais para falarmos um bocadinho sobre, como eu vos disse, este estudo que foi divulgado agora pela DGRM. Eu vou diminuir aqui um bocadinho a minha imagem, que vocês já estão fartos de me ver, e vou aumentar esta janela, que é precisamente aqui que nós vamos... que eu gostava de focar, é mais aqui nisto. Olá malta, boa noite. Rui Maia, obrigado, parabéns pelo conteúdo e partilha de experiências. Pois, como eu vos disse, eu fiquei um bocado cético em fazer alguma coisa em relação a isto. Estamos a mexer com um organismo do Estado, que é a Direção-Geral dos Recursos Marítimos. Estamos a falar num estudo que eles... encomendaram, não é? E depois fizeram um relatório do estudo que foi encomendado e, portanto, como eu disse, isto é a minha opinião sobre este estudo e acho que vocês se calhar vão partilhar muitas das coisas que eu vou dizer aqui, da mesma opinião, outros se calhar não, e eu gostava até de saber como é que a vossa opinião sobre isso. Carlos Braz, boa noite. Artur Silvestre, boa noite. João Ramos, boa noite. Pois é assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi aqui uma notícia que saiu neste jornal, que é o Algarve Marafado, e realmente isto é chocante. É assim, eu vou-vos ler só aqui alguns pontos desta notícia
E foi aqui precisamente que eu comecei a pegar nisto e não ficava bem com a minha consciência se eu não viesse aqui falar sobre isto. Então, neste jornal, o título da notícia é que pescadores lúdicos têm lucro de quase 5 milhões de euros na Costa Vicentina. Na Costa Vicentina, vejam, esta é sobre a Costa Vicentina. Eu fui ao site da DGRM e o estudo está feito por várias zonas. E depois eles têm uma conclusão geral, que é precisamente isso que nós também já vamos falar sobre isso. Mas pegando nesta notícia, diz aqui que os pescadores lúdicos capturam 1.300 toneladas de peixe no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, segundo o estudo apresentado pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, que é a DGRM. O sargo e a dourada são as espécies mais pescadas na zona. Pois eu não sei até que ponto é fiável estes números, porque os inquéritos foram feitos online e como nós somos pescadores e todos sabemos, alguns dizem mais do que aquilo que apanham, outros dizem menos do que aquilo que apanham, certo? Pronto, de qualquer forma, vale o que vale. É com base nesses relatórios que eles fazem este estudo e pronto, e lançam estes dados. Diz que o sargo e a dourada são as espécies mais pescadas na zona, estimando-se que as capturas sejam de 489 e 219 toneladas. Portanto, 489 toneladas de sargos, 219 toneladas de sargos, só no Parque da Costa Vicentina. E, portanto, diz que o impacto económico e social da pesca lúdica é relevante. Ora, cá está daquelas frases que está entre aspas, não é? Mas que o impacto é relevante. Ok. Verifica-se que o peixe capturado, valorizado a preço de mercado, tem um valor aproximado de 15,2 milhões de euros. Portanto, eles atribuem um determinado valor ao sargo e um determinado valor à dourada e multiplicam aquilo pelo número de capturas e estimam que este é o valor, os 15,2 milhões de euros, que é o valor aproximado, o valor do mercado aproximado, portanto, que se capturou no exercício da pesca. E que a pesca representa gastos em torno de 10,3 milhões de euros. Portanto, eles fazem uma conta muito simples. Este jornalista chegou aos 15,2 milhões, tirou os gastos, não é? Pegou no lucro, tirou os gastos e diz que tem aqui um lucro para os pescadores lúdicos de 4,9 milhões de euros. Pois, isto é espetacular, não é? Portanto, ele estima que todos estes peixes que foram capturados foram vendidos àqueles valores de mercado e que, portanto, os gastos foram estes e que houve um lucro destes, não é? De 4,9 milhões de euros. E por modalidades, e portanto, isto nas modalidades todas. E depois ele ainda diz que em cada modalidade, por exemplo, a pesca à piada tem um saldo positivo de 1 milhão de euros. Portanto, 9,3 milhões de euros de receita e 8,3 milhões de gastos. Portanto, dá um saldo de 1 milhão de euros. A pesca embarcada e a submarina já eram saldos positivos de 3,2 milhões e 0,7 milhões respectivamente. Pronto, de acordo com o estudo, ele continua aqui, que diz que as elevadas capturas das espécies sargo e dourada, não só nesta zona, mas também a nível nacional, bem como a indicação de cerca de metade dos pescadores lúdicos da zona, de que nos últimos anos as capturas e o tamanho dos exemplares têm vindo a diminuir, sugere-se a manutenção do período de defeso já existente para o sargo. Portanto, eles têm um período de defeso já na Costa Vicentina que está estipulado para o sargo
e que, bem como a implementação de um período de defesa da dourada durante a época de reprodução, que será o outono e inverno. Ou seja, além deste período que há, eles sugerem que se deve criar outro período, nomeadamente para a dourada, que é o outono e inverno. Ou seja, continuamos a bater na mesma tecla, que é, estamos a falar de pesca lúdica, meus amigos. Portanto, este defeso não se coloca, não nos beneficia em nada, pelo contrário, e que não sei, isto não serve para nada, desculpem-me o termo, mas eu acho que isto não serve para nada. Só serve para nos dificultar a vida e chatear a vida. Agora eu pergunto assim, vamos pegar na Costa Vicentina. Provavelmente as pessoas, não são todas, quem pesca na Costa Vicentina não são só as pessoas de lá. Há pessoas que se deslocam para ir para a Costa Vicentina, nesta altura dos sargos. Há malta que vai aos restaurantes, há gasolina que se gasta, portanto isto movimenta o comércio local, isto movimenta as lojas de pesca. Portanto, se criarem estes defesos, eu digo assim, vão limitar mais essas atividades. Portanto, ok, não é? Estamos a falar de pesca lúdica, é só isso que eu me vou basear, pesca lúdica. Esta foi a primeira notícia que me chocou quando eu vi, e foi aí que eu achei que devia fazer alguma coisa e vir aqui fazer um direto aqui com a malta para falar sobre isto e dar-vos a minha opinião sobre isto. Deixa eu ver o que é que a malta está para aqui a dizer. Diz aqui o Helder que devem estar a preparar alguma medida para nós irmos à pesca quando eles quiserem. Pois, é assim, tudo aponta para aí, não é? Porque nós somos os maus da fita, portanto, o tamanho das espécies tem vindo a diminuir, nós temos lucro na pesca, não é? E, portanto, coitadinhos, os peixes da pesca lúdica vai ter que levar com os defesos, porque é para ir contra isso, não é? Para contrariar esta diminuição das espécies e do tamanho das espécies. Portanto, isto é a conclusão que nós tiramos um bocado disto, não é? Ora bem, o que é que diz aqui? Desculpem que eu estou um bocado constipado, se calhar nota-se aqui na voz. Eu acho que está a chegar bem, pelo menos a indicação é que tem aqui. Acho que estou a chegar aí bem, mas estou um bocadinho constipado. Baseado em queites em pessoal gripado, diz o Vítor. Pois. Luís Silva, eu não respondi ao inquérito, qualquer dia proíbem de pescar. Pois, Luís, é assim, isto vale o que vale. Há muita malta que não respondeu ao inquérito, eu também não respondi a inquéritos, portanto, mas houve malta que respondeu, e eu, inclusive, hoje a falar com um ou dois colegas, disse-me que respondeu o que lhe apeteceu, não é? Portanto, responde aquilo que lhe apeteceu. Não sei se eles validam o inquérito ou não, de que forma é que isto é validado, mas o que é certo é que eles recolheram alguns inquéritos. Já vamos ao site da DGRM e eu já vos mostro mais ou menos como é que aquilo está. Diz o Luís, nunca vendi peixe, até sou contra, é tudo para consumo. Pois, Luís, e se calhar como tu, muita gente que está aqui não vende peixe, não é? Ou alguns vendem quando é mais, mas eu até nem sou contra isso, porque reparem uma coisa, se calhar esta coisa da malta lá da Costa Vicentina, e se calhar até aqui, há malta que vai à pesca, que até tem poucas possibilidades, e quando faz uma pescaria melhor, até vende um ou dois peixes daqueles, e depois a seguir vai à loja de pesca para comprar uma linha nova, não é? Ou para comprar um carrete, ou para comprar uma cana nova, portanto, não é, eu estou convencido que o dinheiro que esta malta ganha a vender um ou outro peixe, nem é para enriquecer. Eu não conheço nenhum que tenha ficado rico com a venda do peixe. Portanto, aquilo que a malta faz é que muitas vezes quem não tem possibilidades até quer comprar mais uma amostra ou uma cana nova, porque a outra já está velha, umas linhas ou uns anzóis, e aproveita
um ou outro peixe que possa vender para fazer essa compra. De qualquer forma, nós sabemos, enquanto pescadores lúdicos, que não podemos vender peixe, não é? Portanto, nós não estamos autorizados a vender o peixe e nós temos que cortar a ponta do rabo do peixe à saída do pesqueiro, quando viemos embora do pesqueiro. Portanto, não estamos autorizados a vender. Diz o João Sousa que é tudo mentira. Pois, deixa eu ver aqui o que é que a malta vai dizendo. Eu vou-vos lendo aqui o chat, que é para... e vamos falando sobre isto. Diz o que não é certo. Pois, boa noite pessoal, boa noite Arlindo. António Leão, o meu saldo nestas contas continua muito negativo. Entre material e licença de pesca, lá para 2050 tirei um balanço equilibrado. Pois, António, eu também sou dessa opinião. Eu, se fizesse contas, o meu saldo era negativo todos os anos. Portanto, eu não me incluo naqueles que têm lucro com a pesca. O meu saldo é de certeza negativo no final do ano, porque nós vamos comprando material e aqueles peixes que eu apanho é muitas vezes para comer aqui em casa, não é? E pronto, e gasta-se no mesmo dinheiro no material, mas vamos comer nos peixinhos que vamos apanhando. É muita tonelada de peixe a pescar a cana. Lúdica embarcada, uma maneira de fugir ao fisco. Pois, é assim, a pesca lúdica, como vocês sabem, tem várias vertentes. Tem a apiada, que é se calhar 70% dos pescadores fazem. Depois tem a embarcada, né? E a embarcada é diferente. É lúdica na mesma, as pessoas não podem vender o peixe, mas se calhar é mais fácil controlarmos a pesca apiada do que a pesca embarcada. E nós sabemos muitas vezes que há embarcações de pesca lúdica que até fazem quase uma pesca profissional. Mas pronto, isso cabe às autoridades fiscalizarem e tratarem desse assunto, não é? Não queria entrar muito por aí. Diogo Silva, boa noite. António, peraí, só querem sacar dinheiro. Eu gostaria de saber o que fazem ao dinheiro das licenças de pesca. Vítor Castro. Silva Oliveira, lucro de 4 milhões ainda fica abaixo do altar do Papa. Pois, isto temos aqui comentários de todo o tipo e feitio. Defesa para todos então, exato. O estudo não me parece correto, também pelas respostas que tenho lido dadas nos mesmos. Que façam um acompanhamento no local e cumpram obrigações. Pois, meus amigos, eu vou à pesca com alguma regularidade aos fins de semana, não é? E posso-vos dizer que não tenho apanhado grande fiscalização, não tenho visto a fiscalização. Já vi algumas vezes e eles andam muitas vezes atrás das ameijoeiras, portanto das redes que eles não as podem pôr ao fim de semana, que infelizmente continuam a pôr, mas elas não podem estar na água no fim de semana e as autoridades muitas vezes andam pela praia a tentar ver se há redes, nomeadamente essas as majoeiras, e recolhem-nas. Portanto, isso eu já vi algumas vezes. Já passaram por mim de Moto 4, não pararam para ver peixe, nem licenças, nem nada, mas nós também estávamos ali a pescar legal, estava tudo direitinho e podíamos ser abordados, não havia problema nenhum. Mas pronto, mas o que é o facto é que não se vê com muita frequência as autoridades. Não sei se é por falta de meios, se o que é, mas e acredito também não seja fácil correr assim a costa, é preciso muitos meios para fiscalizar assim uma grande parte da nossa costa, mas de vez em quando, se eles tirassem umas zonas assim para fiscalizar, se calhar não era pior, não é? Que façam acompanhamento no local, diz aqui o Jorge Rodrigues. Lugares marcados e chacinas também se faz e já dura há décadas.
Pois, vamos todos deixar de trabalhar e vamos comprar uma moradia na Costa Vicentina. Diz o João se é normal fazer vendas para comprarem canas novas. Não, João, isso foi um exemplo que eu dei. Se calhar a malta que tem menos possibilidade aproveita para vender um peixe ao outro. Se é que vende, quer dizer, não sei, mas suponho que possa ser isso. Vender um peixe ao outro e a um amigo ou a alguém, um vizinho ou qualquer coisa, e se calhar até depois compra uma linha nova ou um material para a pesca. Portanto, não acredito que isto seja até para complemento de algum complemento do salário ou da reforma ou da pensão de invalidez. Não acredito que seja muito por aí, mas muitas vezes até é para comprar algum material para continuar a pescar e para a pesca. Nós não podemos pescar nesses pesqueiros, diz o Jorge Rodrigues. Lugares marcados e chacinas também se faz e já dura há décadas. Pois, isso é outro problema, que é assim, é óbvio que aqueles locais quentes de pesca, a malta frequenta com mais, a malta vai lá com mais frequência, não é? E esses locais quentes de pesca normalmente estão sempre ocupados e está sempre muita malta e se calhar não é fácil arranjar lugar muitas vezes nesses sítios. Mas, como nós sabemos que há locais que, por norma, os pescadores costumam afluir lá àquela zona para pescar e que são locais até que sai bastante peixe, as autoridades também acho que o sabem. Também podem perfeitamente ir lá fiscalizar. Portanto, acho que também é um bocado por aí. Indo eu à pesca maioritariamente à noite e vendo o lançamento de redes ilegais muito perto da costa, espetáculo que este inquérito será apenas para o propósito dos pescadores embarcados. Pois, eu já lá vou aqui algumas perguntas do inquérito. Ramos diz muito bem: o meu lucro com a pesca é paz de espírito e momentos passados junto ao mar, diz o Carlos. Exato, Carlos. Acho que o teu e o da maior parte aqui da malta. Inquérito ridículo. Há relatos que já ligaram às autoridades sobre as ditas redes e não fazem rigorosamente nada. Pois, Alexandre, o que nos cabe a nós portanto, fazer queixa. Se a pessoa vê que as redes estão lá no fim de semana e sabemos que elas não podem estar na água, cabe-nos comunicar isso, é o que podemos fazer. Agora, muitas vezes as autoridades não têm meios para chegar lá, ou estão no outro lado, ou estão a fazer outra coisa. Isso também eu acredito que possa acontecer. Mas, pronto, aquilo que toda a gente acha que é necessário é mesmo fiscalização, e mais fiscalização, pelo menos que as autoridades estejam mais presentes para fiscalizar isto, não é? Diz o Helder que ainda domingo de manhã estava a pescar e viu o pessoal a pôr as redes. Pois, isto infelizmente é o que nós temos. Não é para enriquecer, mas quando temos o azar de nos cruzar com essa malta, por vezes torna-se chato. Pedro, já houve tiroteios na Zona Sul, décadas disto, e depois aproveitam para proibir. Diz aqui o Carlos que o que me tira de sério é assistir a pescadores que levam peixe fora de medida. Isso é mentira, amigo. Olha que na Costa Vicentina os chamados rapas apanham todo o peixe. Aqui na Costa Vicentina são muito mais que os pescam a piada, amigo. E apanham todo o ano peixe em cima das rochas. No Douro, em noites quentes e de muito peixe, até tiros já vi, entre balanceiros gananciosos. Pois. Claro que há aquela malta que vai para a pesca porque vive disto, não é? Mesmo há lúdicos que acredito que vivam disto, ou porque estão desempregados, ou que
estão a receber o subsídio de desemprego e depois vão para a pesca e veem ali em meia dúzia de peixes uns euros que podem vir ganhar. Mas é velha história. Isso vai de cada um, da formação de cada um e da índole de cada pessoa. Nós não somos todos iguais. Agora que temos que combater um bocado isto, é verdade. Faz opção, pois o material não se paga sozinho, diz aqui o Pedro. Eu cumpro e como eu muito fazem, fiscalizar e proteger, taxas e proibições, meios necessários têm remédio. Por mim vão aumentar a licença de pesca, diz aqui o João Ramos. Eu sou pescador da zona de Sagres e esse peso de peixe todos os Sagres tiravam mais dinheiro que na TAP. Isso é uma vergonha. Acabei de ver um espírito. O senhor tem de comunicar uma vez e depois diga-me se lá vão. Nunca há meios, nunca tretas. Pois. Pronto, vou aqui a outro site. DGRM. Pronto, vamos entrar na página da DGRM. Vamos aqui à zona das pescas. Aqui a das pescas, onde é que está? Apresenta estudo da pesca lúdica. Pronto. Como eu vos falei, eles no site da DGRM apresentaram aqui o estudo da pesca lúdica, portanto, todos estes inquéritos. Diz aqui que existe uma tendência de aumento do número de licenças ativas em todas as modalidades de pesca, mas a grande maioria, 78%, são pescadores apiados, que capturam cerca de 56,7% das 8.637 toneladas de peixe capturado. Ou seja, portanto, cada vez há mais pescadores, é o que eles dizem aqui, não é? Que 78% desses pescadores são apiados, os pescadores apiados, e que estes pescadores apiados capturam mais de metade do peixe que é capturado na pesca lúdica. E que diz que o volume de negócios do mercado, que engloba os custos associados a deslocações, equipamentos, acessórios e consumíveis, ronda os 75 milhões de euros por ano. Pronto. Então temos aqui um ponto para focar, que é assim. Isto da pesca dá despesa, como toda a gente sabe, não é? Porque nós temos gasóleo, vamos a uma padaria tomar um pequeno almoço, vamos ao restaurante comer, vamos à loja de pesca comprar material. Portanto, diz aqui que os consumíveis rondam os 75 milhões de euros. Vamos comprar isto muitas vezes. Agora imaginem a quantidade de gente que vive sobre o negócio da pesca. Quem apanha o isco, independentemente se está legal ou não está, mas apanham o isco e levam para as lojas de pesca para o isco ser vendido e nós podemos comprar o isco. Portanto, há famílias, eu falo aqui da zona de Aveiro, na Ria de Aveiro, há famílias que vivem disto, da apanha do isco na Ria de Aveiro. E não são tão poucas quanto isso. Aqui na minha zona, por exemplo, quem vai aqui de Espinho para Aveiro, para São Jacinto, nós temos aqui para aí umas 6 ou 7 lojas de pesca. Essas lojas de pesca têm que vivem com os pescadores que todas as semanas e fins de semana se deslocam para aquela zona para pescar. As lojas de pesca muitas vezes não é só o dono da loja de pesca, mas tem 1 ou 2 empregados, porque eles estão abertos mais de 12 horas por dia, porque têm que abrir muito cedo para a malta comprar o isco e fecham tarde. Portanto, isto também é importante. Portanto, não é só a família do dono da loja, mas é mais 1 ou 2 empregados. Portanto, é a família de mais 1 ou 2 empregados que também tem aquele rendimento e vive dali.
Depois temos todas as empresas que comercializam material de pesca, que fornecem as lojas de pesca, que têm vendedores na rua, que têm gente nos armazéns. Portanto, tudo isto, toda esta máquina é preciso alimentar. Depois tem o café, onde a malta vai tomar o café, não é? E come qualquer coisa, ou a padaria. Alguns vão ao restaurante e, portanto, a restauração também ganha com isso. Portanto, eu já nem falo em alojamento, não é? Mas pronto, todas estas... e mais o combustível, não é? E todos estes produtos pagam IVA. Nós estamos a pagar impostos para o Estado. Temos de ter uma licença para pescar, portanto, estamos a dar dinheiro ao Estado. E, portanto, tudo isto é preciso... É uma máquina que envolve muito dinheiro, não é? E eles, em vez de preservar um bocado esta máquina e tentar melhorar esta questão da pesca lúdica, vêm com este tipo de relatórios e de estudos que isto só, no meu entender, só vai piorar a situação da pesca lúdica, não é? Ora, diz-me aqui o que é que a malta está para aqui a dizer. Boa noite, alimentadores de peixe. Terei de ver isto do início. Abraço a todos. Obrigado, Jorge. Paulo Abreu. As sedes têm que servir os pescadores depois da faina. Exato. Pois, os 23 de IVA ficam onde não é para o Estado. Pedro Machadinho. Tretas. Boa noite, malta. Jorge... está aqui o Anésio. Paulo Abreu, precisam de repor calorias numa pescaria. O Soia Carlos, boa noite. Quando vieres a Baiona... se convidam o Anésio para ir para a Baiona, aquilo é loucura. É muito importante a sede, onde se pode obter link ou sítio consultar esse inquérito. Parecer. Francisco, isto está no site da DGRM. Aqui no site mesmo da DGRM aparece ali na pesca, nas notícias, o inquérito. Não fazem a questão a dizer. Veja. Não é hoje. Pronto, isto aqui. Depois continua aqui lá o inquérito. Onde é que está? O estudo. Vamos aqui às informações e depois cá está. Tem os tais relatórios feitos por zonas. Aquela notícia era sobre o Parque Nacional do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Nós também temos aqui na Ria de Aveiro, também um relatório desta zona. Litoral Norte, Ria Formosa, Grande Porto, Peniche, Barlavento e Sotavento, Algarvio, tem aqui esta parte toda. Mas depois tem aqui o relatório global. E este relatório global, pronto, isto é extenso, os relatórios são extensos, porque dizem como é que foram feitos, portanto, o universo dos relatórios. Apresentam também as questões. Diz aqui o Saia Carlos, quando vieres a Baiona eu vou ter com vocês. Ok. João Ramos, o inquérito foi feito sem responsabilidade de certas pessoas deu nisto. Estou a gostar muito da sua conversa, está tudo correto. Obrigado, João. Pois, isto é a minha opinião, portanto, eu acho que vocês partilham desta opinião e eu venho falar sobre isto porque acho que devia falar sobre isto. Não é só um canal ali de estarmos a tirar uns peixes na praia a pescar, às vezes é preciso falar um bocadinho sobre estas questões que são mais chatas. Agora, pronto, neste relatório, deixem-me ver se eu vou pôr isto aqui maior para conseguir ler, porque... Portanto, aqui diz como é que foi feito estes estudos. Eu vou aqui mais para o fim, que é a parte que eu acho que tem mais interesse. Sotavento Algarvio. Propostas de gestão e minimização de impactos. Vejam bem.
Portanto, o presente estudo permite verificar que há uma maior consciência dos pescadores no que diz respeito às questões ambientais. Vá lá, é um ponto a nosso favor. Portanto, nós estamos a melhorar em relação às questões ambientais. Portanto, mas que a maior parte dos pescadores concorda que existe um número significativo de praticantes que não cumpre as regras básicas de proteção ambiental. Ou seja, isto é uma no cravo, outra na ferradura. Nós estamos conscientes, mas a maior parte não cumpre. É o que diz aqui. Considera que as zonas de defesa são importantes na defesa das espécies e que algumas artes de pesca devem ser proibidas. Ok. Portanto, eu calculo que estamos a falar aqui em pesca profissional. É a primeira vez que eu vejo que eles estão a referir à pesca profissional. Portanto, esta percepção faz com que os pescadores estejam mais dispostos a aceitar e a cumprir medidas que possam ser benéficas para a proteção dos ecossistemas. Quanto a medidas concretas, portanto, diz que isto, os resultados obtidos que não permite avaliar o estado das populações das espécies capturadas, portanto, não é possível fazer um plano específico para as espécies ameaçadas. Mas que os dados e tal podem ser utilizados como base de comparação para estudos futuros e se necessário, para a criação de medidas mais concretas para a preservação das espécies. Ou seja, eles não conseguem avaliar o estado das espécies capturadas, mas que isto pode servir de base para medidas para preservar as espécies, não é? Podem ser adotados períodos de defesa, é aqui que eu queria chegar. Pode permitir aumentar o recrutamento da espécie, ou podem ser definidos tamanhos mínimos de capturas, fazendo com que não seja permitido pescar indivíduos abaixo daquele tamanho, que terão um papel determinante para a recuperação do estoque. Ora, cá está. O que é que eles dizem aqui? Que pode haver um defeso, não é? De forma a que a espécie aumente, muito bem, ou que possam alterar os tamanhos mínimos de captura, de forma a que os peixes possam desovar, pelo menos, e que haja uma recuperação do estoque com estas desovas, não é? Do peixe em relação ao tamanho. Isto, na questão do robalo, fala-se que pode-se aumentar a medida mínima para os 40 e tal centímetros, que está em 36, creio eu agora, nesta altura. E também eu já ouvi situações em que dizem que nós devíamos soltar os exemplares maiores, porque esses exemplares maiores é que desovam muito mais e portanto, como desovam muito mais, têm muito mais ovas, portanto a recuperação da espécie era melhor. Não se consegue ver? Oh, sorte! Vocês não me digam. Pois, é que se eu puser isto mais baixinho, se diminuir isto, vou tentar pôr isto aqui de forma que vocês consigam ver. Eu estou a tentar que vocês consigam ver isto, mas não está fácil. Vou diminuir mais isto. Pronto, vocês depois podem consultar este relatório que está lá. É que se eu diminuir muito isto, depois não consigo ler. Eu tenho mesmo que... depois vocês conseguem consultar este relatório, que ele está no site da GRM. Portanto, é fácil consultar
este relatório. Vou tentar fazer o melhor possível, mas não é muito fácil. Pronto, estava aqui a dizer, vou continuar aqui a ler. Pronto, base de comparação, períodos de defesa e aumentar os tamanhos mínimos, é o que eles sugerem. No caso específico do robalo, que é uma espécie já sujeita a um plano de gestão, em caso de necessidade podem ser tomadas medidas como a criação de um período de defesa durante a época de reprodução, inverno, primavera. Esta medida vai evitar que os indivíduos maiores que estão sexualmente maduros sejam capturados antes de se reproduzirem, evitando a diminuição de estoque. Meus amigos, eu pessoalmente apoio esta medida a 100%, desde que seja para todos. Porque de que é que me adianta estar a criar um defeso para o robalo para os pescadores da pesca lúdica quando não existe um defeso para os profissionais? A espécie é a mesma, os períodos de reprodução são os mesmos, portanto só quem os captura é que é diferente, não é? Os indivíduos que os vão capturar é que são diferentes, portanto nós vamos entrar em defesa para nós e os profissionais vão continuar a capturá-los. Portanto, neste caso é assim, paguem um subsídio aos profissionais para eles estarem parados, se assim for. Reparem uma coisa, a pesca profissional recebe subsídios por ter a barra fechada, por não poder trabalhar, ok? Recebe subsídios com programas que existem onde dão apoio para renovar embarcações, equipar embarcações por questões de segurança e tudo, ok? Então, com o dinheiro das nossas licenças de pesca, porque é que não criam um subsídio para atribuir aos profissionais no período do defeso e ser um defeso comum para todos? Eu acho que sim, que isto seria o mais acertado. E não um defeso para os pescadores lúdicos e fechamos os olhos aos pescadores profissionais. Porque, quer dizer, nós queremos preservar uma espécie e, portanto, ao preservar a espécie é fazer com que ela não seja capturada, digo eu, não é? Portanto, esta é a minha opinião. E, isto revolta-me profundamente quando aparece este tipo de estudos e estão a bater no desgraçado, não é? Que somos nós os pescadores lúdicos. Depois diz aqui, continuando aqui esta coisa, F11, pois, não dá. Não consigo. Eu ponho o F11, mas não dá. Ora, deixa-me ver o que é que a malta diz aqui. Tecla F11, faz zoom. Eu teclo F11, faço zoom, mas dá-me aqui no meu ecrã. Eu não sei se vocês aí conseguem, provavelmente não. É que eu tenho que ter a janela aberta onde tenho isto a correr e a janela do direto, para ver o que é que vocês dizem aqui. Na minha ideia devia haver mais fiscalização no tamanho do pescado. Tenho visto muita barbaridade. Restinga. Ok. Devia de deixar de utilizar redes de pesca. Muitos sítios em Sagres junto às rochas está redes sem boias. Tudo à cana dava mais empregados. Ok, está bom. Mas sim, digam lá o defeso na Costa Vicentina. Há quantos anos há? A espécie recuperou? Não, a culpa é nossa. Não é culpa nossa. Claro que não, pois deixam os rapas capturar o ano. Nada faz sentido sem uma efetiva aplicação das leis. Exato, exatamente. Diz aqui o Américo Lira que aqui em Jersey foi proibido por 2 anos para recuperar. Pois, Américo, mas é assim, se calhar foi proibido para todos, a captura para todos, e não só para um tipo de pescadores, não é? Pois, Américo Lira diz que é para profissionais e amadores, exato, mas eu aí estou de acordo. Se houver um período de defesa que seja extensível aos profissionais
e até que se paga um subsídio aos profissionais, porque eles vivem da pesca, não é? Para estarem parados e não capturarem estas espécies nestas alturas, estou plenamente de acordo. Agora, quando nos dizem que nós, os pescadores lúdicos, é que temos que fazer defesa porque nós é que reduzimos a quantidade de indivíduos da espécie, epá, eu não posso concordar com uma coisa destas, não é? Acabam com as redes, fecham as lotas. Fechando as lotas, come tudo depois criado em aquário. Pois, eu acho que isto também não é a solução. Acabar com a pesca, não. Agora, que se apoie a pesca, portanto, há tantos subsídios, tantos apoios, porque é que não anda a apoiar os pescadores profissionais quando eles estão parados? Até porque quando sair do período de defeso, eles também vão beneficiar com a quantidade, com o aumento da espécie, não é? Portanto, também vão começar a apanhar mais peixes, com certeza. Portanto, acho que isto é bom para todos. Mercado com link. Sim, eu vou deixar aqui o link desta publicação aqui na descrição. Até vou já meter aqui um link, copiar aqui. Não sei se já, pronto, aqui já tem um link, ok, aqui no chat, mas depois eu ponho na descrição aqui do vídeo, ok? Vamos lá continuar aqui com isto. Pronto, isto no caso do robalo. Agora, pescadores inquiridos sugeriram que deve existir maior controle e maior fiscalização na pesca. Aí tudo bem. Estamos todos de acordo que há pouco controle e pouca fiscalização. Nem sempre são de fácil realização. Fosse mais apertado. Portanto, aqui diz que se houvesse uma fiscalização mais apertada, seria possível minimizar os impactos nas populações pesqueiras, pois existiria uma diminuição das capturas de indivíduos de tamanho inferiores ao permitido, bem como o uso de artes de pesca não permitidas. Ok. Uso de artes de pesca não permitidas. Meus amigos, nós, enquanto pescadores de lúdicos, há determinadas artes de pesca que não são permitidas. Eu não sei se isto, como é um relatório da pesca lúdica, se refere às artes de pesca não permitidas na pesca lúdica ou se falam sobre a pesca profissional e as artes de pesca não permitidas. Mas eu creio que isto é na pesca lúdica, porque isto é um relatório de pesca lúdica. Em cima das rochas das praias. Um anzol não apanha o peixe todo. Pois. Boa noite, José Delgado. Eu respondo ao inquérito e estudos. Eu sou apoiante dos inquéritos e dos estudos. Logo que me seja possível, eu respondo ao inquérito e estudos. José Delgado, pois isto foi um estudo que já foi feito pela DGRM e que nós estamos simplesmente a comentá-lo aqui. Não é nenhum estudo que nós estamos a fazer, nem nenhum inquérito. Depois, continuando aqui, diz que, portanto, o tamanho médio dos exemplares capturados nos últimos 5 anos tem vindo a diminuir. Portanto, eu estou-vos a falar, isto que vocês estão a ver aqui é o geral, portanto, o relatório geral, não é por zona. Portanto, isto é a conclusão geral. Depois diz que, portanto, uma das medidas a serem, já falei sobre isto, a atualização dos tamanhos mínimos, o que iria levar a um decréscimo das capturas por parte dos pescadores. Cá está. Se eles aumentarem o tamanho mínimo, não é? Vai haver menos capturas de nossa parte, porque vamos ter que respeitar o tamanho mínimo. Imaginem, o robalo agora são 36 cm, se passar para os 42, nós todos os robalos com menos de 42 cm temos que os libertar, não é? Portanto, vai haver um menor número de capturas por parte dos pescadores lúdicos, é o que eles dizem aqui.
A medida é bastante interessante do ponto de vista ecológico. Uma medida bastante interessante do ponto de vista ecológico é a criação de mais zonas protegidas. Ou seja, eles querem criar mais zonas à semelhança do que criaram lá embaixo no Parque Nacional da Costa Vicentina. Portanto, querem criar mais zonas de defesa ao longo de Portugal, não é? Portanto, seria uma das medidas interessantes, diz aqui. Nas quais não é permitido pescar, vão funcionar como refúgio e como zonas de reprodução, onde mais tarde acabarão por sair destas zonas de conforto para as áreas circundantes. Estes organismos, regra geral, serão maiores do que seriam se não existissem essas zonas. Portanto, eles acham que ao criar estas zonas, os peixes vão reproduzir lá naquelas zonas e vão ficar confinados àquela zona. E, portanto, como não vai haver pesca naquelas zonas, quando eles saírem de lá, vão sair de lá maiores. Vamos ver. Se os profissionais não entrarem lá para pescar, acredito que possa ser assim. Que a maioria demonstra ter consciência em relação ao meio ambiente e à biodiversidade. Mesmo aqueles pescadores que demonstram ter alguma sensibilidade, por vezes não aceitam bem as decisões tomadas e imposições que afetam as suas atividades, quer a nível profissional, quer como de lazer. Vá lá. Tanto que diz aqui que tem que se consciencializar as pessoas, muito bem. Portanto, que é fundamental que as pessoas saibam quais são as razões que levaram a que determinadas medidas sejam adotadas. Portanto, isto é fácil, nós conseguimos perceber as razões destas medidas, desde que elas sejam gerais e não sejam só orientadas para nós. Portanto, é fácil de conseguir perceber a razão destas medidas, não é? Depois, de seguida, a proposta de gestão Parque Natural Litoral Norte. Tem depois daqui a Ria de Aveiro, as Berlengas, tem as várias zonas. Eu tinha visto aqui programas de monitorização. Diz aqui que quantidade de pescadores local, duração. Características. Portanto, depois define aqui quais foram as técnicas de pesquisa para estes inquéritos. Portanto, aqui a parte do inquérito online, não é? Que, portanto, eles falam nas vantagens deste tipo de inquéritos. Depois, os indicadores-chave local. Portanto, depois há aqui uma parte que eu também já vi, que é muito interessante, que diz quais são as características que levam os pescadores a irem para a pesca, os pescadores lúdicos a irem para a pesca. E é engraçado que há aqui uma grande parte respondeu que era por uma questão era para descansar a cabeça, não é? E nos tirar dos problemas do dia a dia. E eu achei curioso este tipo de resposta. E se calhar é isso que nós nos identificamos mesmo, não é? Depois tem aqui todas estas zonas. Portanto, tem aqui o inquérito, não era isto, deve estar aqui mais para trás. Ok. Estimativa. Deixa-me ver que eu estou a ouvir. Ok. Tinha aqui uma coisa a buzinar. Ora bem. Vamos ver se eu... Pronto, malta. Isto
basicamente era isto que eu vos queria mostrar e falar um bocado sobre estes estudos. Isto vale o que vale, não é? Vocês podem consultar isto aqui no site da DGRM. Tudo está errado em favor dos pescadores lúdicos. O que os gabarolos provocam. Em Itália, Espanha, pode chegar a alguns portos também. Aqui não há. Defesa só para uns, paga a sinépia. Pois. Portanto, malta, isto, pá, eu acho lamentável o tipo de notícias que saem em relação a isto e o tipo de estudos que fazem, que eu vou-vos dizer, eu pessoalmente acho que isto não tem cabimento. Ou seja, eu acho que não se consegue aferir um estudo real com este tipo de inquéritos. São inquéritos online que as pessoas recebem por ter licença de pesca, recebem no telemóvel. Respondem aquilo que querem e lhes apetece. Depois houve alguns presenciais, que houve malta que foi contactada por pessoas que estavam no terreno e foram feitos alguns inquéritos. E responderam aquilo que quiseram e que lhes apeteceu. E pronto, e assim, é preciso haver consciência, é um facto, mas nós temos que pensar no seguinte: nós hoje temos barcos com as artes de pesca, não é, da pesca profissional, onde têm ao seu dispor ferramentas muito poderosas, nomeadamente temos linhas de nylon, e antigamente as redes eram em fio, e o nylon é mais transparente, é muito mais nocivo para o meio ambiente, não é? Mas ninguém fala disso, e apanha muito mais peixe. Depois temos sonares e sondas, que é uma tecnologia que os barcos hoje têm ao dispor, onde detectam o peixe e fazem-lhes os cercos e apanham o peixe. Normalmente isso funciona na sardinha e no cerco, não é? Já para não falar em arrastões e coisas do género, mas no cerco, funciona no cerco. E ao fazerem isso, por exemplo, aqui na minha zona, quando eles estão a apanhar a sardinha, o biqueirão, eles estão a tirar a comida aos outros predadores, nomeadamente ao robalo e a todos os outros peixes que se alimentam da sardinha e isso. Portanto, é assim, ninguém fala nestas situações. Temos a frota de pesca mais modernizada, pode haver menos barcos, mas provavelmente hoje, se calhar, apanhamos mais peixe que apanhávamos há uns anos atrás. Existem cotas que têm que ser cumpridas, é um facto, são diretivas comunitárias, também é um facto, mas à parte disto, temos toda uma situação de pesca intensiva, não é? Que, pronto, é preciso alimentar a população, ok, mas agora não venham bater nos desgraçados, que é o pescador lúdico, que vai à pesca por desporto, ou porque gosta daquilo, para passar um bocado, e que até vai com a família, ou até vai com um grupo de amigos, e é o seu escape, e agora não venham dizer que nós é que damos cabo do ambiente, não é? Nós temos culpa em algumas coisas, nomeadamente no lixo que aparece nos pesqueiros. Agora, não temos culpa que não haja uma fiscalização efetiva, e não temos culpa das barbaridades que se cometem fora da lei, não é? Portanto, nós até podemos apanhar peixe sem medida, estamos sujeitos a ser autuados por isso. Muito bem, temos de ter consciência que temos que respeitar as medidas mínimas que nos foram impostas. Agora, vamos ver, não é, se realmente existe a fiscalização para podermos respeitar isso e se são medidas para todos, não é só para alguns. Boa noite, este projeto já produziu resultados ou a lei ainda se mantém? José Alves, não, para já, que eu saiba, a lei mantém-se, está tudo igual, mas saiu agora o relatório em relação aos inquéritos que eles fizeram e há aqui uma série de, um aconselhamento
para adotarem determinadas medidas em relação à pesca. Portanto, aquilo que eu acho é assim, é que eu tinha que falar sobre isto porque eu não posso estar de acordo com uma coisa destas e que não é só por mim, que me afeta enquanto pescador lúdico, não é? Mas, pronto, isto é a minha opinião sobre isto, mas isto afeta uma série de coisas. Eu dou-vos um exemplo, por exemplo, a zona de São Jacinto, se não fosse a pesca lúdica, não tinha nem metade das pessoas que aquilo tem, nem fazia metade do negócio que aquilo faz, não é? Porque são centenas e centenas de pescadores lúdicos que se deslocam para lá. Portanto, e pessoas que vêm de longe, não é? Grupos de amigos, famílias, que depois até vão almoçar ao restaurante ou consomem lá no comércio local. Portanto, de outra forma, aquilo estava completamente parado, não é? Quem diz isso diz, sei lá, a zona do Furadouro também, aquilo é muito bonito, a malta ao domingo até vai lá passear e há uns encontros de motas e não sei o quê, mas há muita gente que vai para lá para pescar. Portanto, e tudo isso movimenta o comércio da zona, não é? Pronto, e depois diz aqui, deixem-me ver o que é que a malta fala por aqui. Ninguém fala porque muitos são os mafiosos do Estado. Pois, quando este estudo é relativo à pesca lúdica e apresentam toneladas e toneladas de peixe apanhado na pesca comercial. Pois, isto é sobre a pesca lúdica. Eu acho que agora havia de haver um estudo exatamente igual para a pesca profissional e só assim é que eles poderiam comparar estes relatórios e tomar medidas em relação à defesa da espécie, não é? Mas tem que haver realmente um estudo destes também para a pesca profissional, porque os peixinhos são os mesmos, meus amigos. Aliás, nunca vi um relatório de inquérito nesses termos. Pois, nomeadamente peixe, agora não se comprou. Eu acho que é assim, nós falamos aqui muitas vezes do peixe de viveiro e do peixe selvagem e nós enquanto pescadores temos o privilégio de poder comer uns peixinhos apanhados no mar, não é? Agora, nós temos de ter a consciência que o mar não dá peixe para alimentar toda a população, portanto, também é natural e é aceitável que haja viveiros e que se crie peixe em viveiro, até porque os preços também são diferentes, não é? São mais baratos os peixes de viveiro do que os selvagens e nós para alimentarmos uma população tão grande a nível mundial tem que haver peixe de viveiro, porque o mar não tem capacidade para alimentar tanta gente. Mas pronto. Lamentável não é termos ninguém que nos defenda em condições. São deitados abaixo processos de gabarolas da pesca. Depois há o estudo fajuto e nós bola. Pois, Filipe, o problema também é esse. É assim, nós enquanto pescadores lúdicos não temos nenhuma associação, nem há necessidade de haver associações de pescadores lúdicos. Nós somos uns meros pescadores que por hobby vamos à pesca. Ok? Portanto, nós não somos profissionais, não precisamos de uma associação profissional para nos representar, nem nada disso. O que é um facto é que, temos que, quando as coisas não são do nosso agrado, temos que nos manifestar, porque ninguém gosta, pelo menos eu não gosto, me comam as papas na cabeça, não é? E sim, nós sentimos um bocado isto. A questão de não pagar as licenças, isto também não é por aí, não é... Eu acho bem que haja uma licença de pesca. Na altura, a pessoa revolta-se quando nos colocam uma licença de pesca. E eu digo-vos assim, 8 euros por ano para pescar apiado, eu não acho que seja nenhuma fortuna e eu acho que, pronto, que tudo bem, que haja uma licença, que se pague alguma coisa até para fazer os custos, para custear um bocado a questão da fiscalização. Pronto. Agora, o que é o facto é que nós não vemos a fiscalização a ser eficaz.
Portanto, nós não sabemos para onde é que vai o dinheiro das nossas licenças, que supostamente deveria ir para aí, não é? E para melhorar um bocado esta atividade, que é a pesca lúdica, mas não sabemos para onde vai. Vamos acreditar que seja aplicado para melhorar a pesca lúdica. Mas depois não podem vir com este tipo de relatórios onde só nos afeta a nós, quando se pretende defender espécies de peixe e só nos afeta a nós e não aos outros. Portanto, só nós é que somos os predadores destas espécies. Um controle por parte das autoridades efetuadas com eficiência na pesca lúdica, seja na pesca profissional, nunca foi abordado qualquer fiscalização. Pois, Paulo, é isso. Infelizmente, não há tanta fiscalização como se calhar gostávamos que houvesse, mas pronto. Mas que ela existe. Eu já os vi algumas vezes. Se calhar há 200 mil pescadores, 8 euros, façam contas. Sim, ó Pedro, mas eu não acho que seja pelos 8 euros que se paga anualmente, que seja por aí que nos vai dificultar a vida enquanto pescadores. Pronto, é uma licença, ok, pagamos uma licença, então, mas se pagamos uma licença temos de ter alguns direitos, pelo menos que seja o direito de nos queixarmos, não é? E que façam alguma coisa sobre isso. Da parte da malta da pesca lúdica vai pescar, pelo menos tem anexa uma taxa moderadora à licença de pesca. Pois. Não, é que se isto for provado que a pesca lúdica dá para aliviar o stress, isto até é bom, porque o Estado é capaz de poupar alguns milhões a nível de tratamentos hospitalares, não é? Portanto, vamos deixar de ir tanto ao hospital, isso era bom. A DGM já me mandou o telemóvel para eu responder aos inquéritos que enviaram para eu responder. Eu respondo aos inquéritos, mas para enviar eu envio, mas é difícil eles aceitarem. Ok, José. Pois é, sim, José. Eles mandam, para quem tem a licença, eles mandam alguns inquéritos, só que a pessoa responde aquilo que quiser, não é? Não sei se eles aceitam ou não. E como nós pescadores, nós sabemos como é. Às vezes dizemos mais do que aquilo que apanhamos ou menos do que aquilo que apanhamos. Não há maiores casos que os próprios, mas há mais. Não, mas nós não. Ó Vítor, nós não temos que ser o fiscal do vizinho do lado. Também não vamos por aí, quer dizer. Claro que quando as coisas nos afetam diretamente, nós temos que nos queixar. Ok, mas é assim, eu não vou criar confusão com o vizinho que está ao meu lado e até ser maltratado porque o homem não está a cumprir qualquer coisa. Agora, eu posso é queixar-me às autoridades, não é? Agora não tenho que ir fiscalizar o homem, nem tenho direito para isso, não é? Vou só alguns. Nós pescadores somos muito pequenos comparar com os pescadores profissionais. Esses inquéritos eles não vão ver, amigo. Pois, a questão é que a pesca profissional é um hobby, não é? Que existe e que nós à beira deles não somos nada, não é? E tudo bem, aquilo é a profissão deles, é uma atividade profissional e tem que ser encarada como uma atividade profissional. Portanto, eles têm muito mais peso do que nós temos, não é? E muito bem. Agora, não me venham deitar areia para os olhos a dizer que isto é para proteger as espécies. Porque isto não serve para... Se for só aplicado à pesca lúdica, isto não serve para proteger espécie nenhuma. Mas pronto, é isto. É o que eu acho. Malta, já estamos aqui há um bocado à conversa. Eu quero-vos agradecer este bocadinho que tivemos aqui e que tiveram aqui a participar no chat. Eu tinha que vir falar sobre este assunto, porque realmente foi uma notícia que eu vi e aquilo incomodou-me, não é? Como acho que deve incomodar a toda a gente que gosta da pesca. E estão-nos a tentar deitar areia para os olhos e eu não gosto quando isso acontece. Portanto, tive que vir aqui fazer este direto e falar um bocadinho sobre o que é que eu penso sobre isto. Portanto, vocês se quiserem consultar mais a fundo esta parte do relatório, ele está no site da DGRM,
Eu já meti o link aí atrás, eu vou tornar a meter o link aqui no chat, cá está, vai mais uma vez, e entretanto na descrição eu meto novamente o link e vocês podem ler isto, que foi o relatório que saiu com base nos inquéritos que eles andaram a fazer. Chegou a ouvir dos 2 golfinhos que morreram na Figueira da Foz presos na rede de pesca. Não, Hugo, não. Pronto, mas isso, por exemplo, aqui na zona de Espinho, na Arte Chávega, vieram, acho que foi uns biólogos até, que vieram oferecer uns sinalizadores para pôr nas redes, e eles andavam com os sinalizadores nas redes da Arte Chávega, que aquilo imita um som qualquer que afasta os golfinhos isso de serem apanhados na rede. Pronto, há esse tipo de iniciativas que é de louvar e são válidas e nós devemos apoiar tudo o que é para melhorar, não é? Agora, pronto, quando as coisas são feitas para favorecer uns e prejudicar outros, eu acho que as coisas não estão bem feitas. Sou a favor das licenças de pesca, mas esses valores são para melhorar as nossas autoridades. Pois é impossível contactar todas as capitanias, que nem eles sabem ao certo. E os rabos recebem o nosso dinheiro. Pois. Ok, meus amigos, muito obrigado por estarem aí. Quem não estiver inscrito no canal, inscreva-se, que é para continuarmos a crescer. Nós tivemos aí uma pesca engraçada no domingo, acho que vocês já viram o vídeo, que é sobre os miúdos que levamos à pesca. Levamos uns jovens, 3 jovens à pesca pela primeira vez. Foi uma experiência muito engraçada. Tinha uns peixinhos, não eram muitos, mas tinha lá uns peixinhos. Eles gostaram, nós também nos divertimos. E pronto, é por este tipo de coisas que vale a pena estar aqui, vale a pena ter um canal e estar aqui com esta malta, aqui à conversa. E pronto, deixem um comentário aí no vídeo, ou o like é fácil deixar, não é? Eu gosto. E pronto, vamos estar por aqui. Sexta-feira acho que vai sair um vídeo novo com uma apresentação nova de um carrete agora para 2023. Já tive a oportunidade de o testar. Fica para vocês poderem apreciar isto e depois tirarem as vossas conclusões. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos por estarem presentes. Um grande abraço e vamos esperar que isto não seja para nos prejudicar e para nos limitar ainda mais a atividade da pesca. Sim, porque há outra coisa. O defeso, a natureza também se encarrega de o fazer. Pelo menos eu aqui na minha zona, durante para aí 2 semanas, nós não conseguimos pescar. 2 semanas ou 3, porque o mar estava muito forte e muito revolto e não conseguíamos pescar. Portanto, a própria natureza naturalmente também faz algum defeso. Agora, assim que o mar fica bom e dá para ir pescar, nós vemos o mar cheio de redes, o que é uma pena, e pronto. Enfim, é o que temos. Meus amigos, um abraço a todos, fiquem bem, muita saúde e até ao próximo vídeo.